Saúdo a igreja e a todos que nos visitam com a paz do Senhor Jesus, amém? Gostaria que você tomasse seu assento, querido. Pode se assentar. Como o pastor falou, quando ele me convidou, eu me prontifiquei, até porque tem um vínculo de amizade, né? Só lembrando os irmãos que quando Jesus voltar não vai ter bandeira de igreja não, irmão. Vai ser tudo um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E eu acho que já preguei aqui, nessa mesma começo de ano, acho que 2 vezes, né, pastor? Essa terceira, se não me engano, não é isso? Inclusive, uma vez eu estava viajando, como o pastor falou, eu estava viajando no mês de janeiro. Na verdade, a maioria dos pastores viajam, e eu também sou mais um que viaja no mês de janeiro. Mas eu me recordo, que eu acho que, você que me ligou, não foi, varão? Eu falei, rapaz, é mesmo? Acho que foi uma sexta, né? E eu estava em Araruama. Irmãos, eu vim, me ligou à tardinha, eu dei um jeito e vim, porque, primeiro que é prazeroso estar no meio dos irmãos, entenda isso. Se a pessoa não quer, ela não vem, irmãos. Amém ou não amém? Ela só vem se ela quiser. Bota isso na sua cabeça. Às vezes você está esperando alguma coisa, né? Não vou citar um nome do preletor, mas eu me recordo que eu estava num congresso em Minas, muito grande, e eu me recordo que havia uma expectativa muito grande em torno de uma pessoa que iria pregar, mas uma expectativa muito grande, irmãos. O preletor foi, ele pregou, mas, irmãos, eu confesso a vocês, foi algo normal. No dia seguinte, foi um preletor que, assim, no nosso meio, nem famoso era. Irmãos, o fogo desceu do céu. E Deus, ele no meu coração, ele falava assim, pô, eu faço a hora que eu quero e como eu quero. Não é porque A, B ou C. Não, é como Ele quer. E essa campanha são 12 dias de oração para que hajam 12 meses de... E outras coisas mais. Eu me recordo que, eu acho que foi no segundo ano, o ano passado, o ano retrasado, eu preguei, e eu tinha uma situação na justiça de concurso público se arrastando, irmãos, desde 2003. Aí eu me recordo que aqui nesse altar, eu falei com o Senhor, eu falei, pô, Senhor, esse negócio está aí se arrastando, e assim, eu esqueço, alguém vem e me dá uma esperança. Ou melhor, eu espero em alguém que vai resolver. E a situação foi acontecendo, né? Eu deixava para lá, passava meses. Aí alguém me prometia, falava, não, rapaz, tem que falar com fulano. Irmãos, falaram até para eu ir no governador. E Deus, ele falava comigo, pô, enquanto você estiver esperando em alguém, eu vou deixar na tua mão. Eu não vou fazer nada contigo, Alexandre. Mas eu falei, Deus, mas eu tenho que esperar, ou não? Aí, irmãos, eu fui no dicionário, entender... Pastores, o que significa esperar e esperança? Eu achava que era a mesma coisa. E talvez vocês sentados estejam falando assim, pô, o pastor está maluquinho. Não abriu nem a Bíblia, calma. Mandou a gente sentar, calma. Porque esperar pode falhar, porque o pastor pode dar. Pastor Alexandre, estou te ligando porque eu não consegui aquilo que eu te prometi. Sim ou não? Mas a esperança é diferente. A esperança é quando ninguém pode te ajudar e você sabe que só Deus pode fazer. E quem está aqui com esperança? Levanta a mão. Agora. E quem está esperando em alguém? Não levanta nem a mão não, irmãos. Porque essa pessoa pode falhar. Mas se você está com esperança...
Esperança é quando todo mundo fala para você, o marido não vai voltar. Esperança é quando todo mundo fala para você, pô, não adianta, pastor, seu filho está desviado. Não tem como ele voltar para a presença de Deus, porque as coisas do mundo são maravilhosas. A gente não está aqui para mentir. Esperança é quando todo mundo fala para você, não adianta que está na pandemia, você não vai conseguir emprego. Isso é esperança, irmãos. Aí no dia seguinte o telefone toca e você vai fazer uma entrevista de trabalho e você está empregado. E muitas vezes a pessoa pergunta a você assim, mas como é que isso aconteceu? Dá honra para Deus, amor. Dá honra para Deus, irmão. Abre a boca e fala assim, o meu Deus, Ele abriu essa porta. Porque muitas das vezes as pessoas nesse mundo, elas estão esperando alguma coisa. Eu vou te falar, de repente nada vai acontecer. Mas a nossa diferença, que a Bíblia fala, haverá diferença dos que o quê? Servem e dos que? Haverá diferença dos que servem e dos que não? Quando é? A diferença é que nós temos esperança, e a nossa esperança está em Deus. E quantas das vezes Deus nos dá uma ordenança, Deus, Ele nos orienta, e eu quando ministrava, aliás, quando eu buscava alguma coisa para ministrar hoje à noite, umas 3 palavras vieram, mas Deus Ele falava, não adianta, hoje você vai falar sobre obediência. Eu falei, pô Deus, mas peraí, a campanha, né? São 12 meses de oração, Deus, não, a palavra é essa, porque não só uma pessoa está precisando ouvir isso, mas muito mais do que uma pessoa. Irmãos, eu não vou discutir com Deus. Quando você discute com Deus, terrível. E Deus falava, ó, você vai colocar algumas experiências suas no altar e vai falar. Como eu estava falando do concurso público, esse concurso público no finalzinho agora de novembro, irmãos, para dezembro, virou lei. Em 2021 vão ter que me chamar, irmãos. Bate palma para glorificar o nome do Senhor. Eu estou falando isso porque eu orei aqui. Tipo assim, numa palavra introdutória, eu falei, Senhor, aproveitando a campanha, eu vou me colocar nessa campanha, como, mesmo que eu venha pregar apenas um dia, eu quero, por misericórdia do Senhor, receber. Se não me engano, foi até no dia do negócio de Araruama, que eu vim de Araruama, e Deus falava assim, pô, vai, que vai valer a pena. E sempre vale a pena, irmãos. Sempre vale a pena vir para a presença de Deus. O jogo, o filme, né? Quem está assistindo pela internet aí, vale a pena estar na presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz que haverá diferença dos que servem e dos que não servem. E o testemunho 1 foi esse, que virou lei, e eu vou tomar posse dessa situação. O 2, eu por um acaso estava em Niterói, passei em São Gonçalo e falei, pô, vou em casa almoçar. E eu, fui em casa, almocei. Quando eu entrei na minha rua, eu vi uma pessoa em pé. E eu não falo com essa pessoa, e essa pessoa não fala comigo. Parou de falar comigo, eu parei de falar. Porque ninguém aqui é igual a mim. E eu sou um crente muito teimoso, irmão. Eu faço, mas eu sou teimoso. Deus, Ele falava comigo, Alexandre, demora menos a atender o que eu estou te mandando, para que você possa receber mais rápido aquilo que eu quero te dar. Porque, veja bem, mente quem te fala que Deus está preparando uma bênção para você. Negativo. A bênção já está nas regiões celestiais. Ele está preparando você e eu para a bênção. Quem entende isso, dá um glória a Deus. Nós estamos sendo preparados, irmãos. Não é as regiões celestiais que estão sendo preparadas para as nossas vidas. Não, isso já existe. O mundo espiritual já existe. É você que tem que se adequar àquele mundo. Não é a igreja que tem que se adequar a você, irmãos. Não é. Não é mentira. É você que tem que entender.
que existe uma igreja para cada um. Ou você vai naquela, ou você vai naquela, ou você vai nessa que você está pensando agora, ou você fica aqui ouvindo a palavra de Deus. Você escolhe. Entrando na rua, vi uma pessoa em pé, não fala comigo, não falo com ele, era normal. Passei direto, quando eu passei direto, Deus falou assim, volta lá e fala com ele. Eu falei, porque é assim, comigo. Eu não sei se é com vocês. Quando é uma palavra confirmatória, a primeira, você já agarra na situação, Deus acabou de falar comigo. É com vocês assim também? Ou não? Amém? É com vocês assim também? É comigo também. Porque quando é o que eu quero, se o passarinho fez piu, 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 oh glória, meu Deus, mulher vem cá. Jesus, acabou de falar comigo agora, mas que isso, Alexandre? O passarinho foi a confirmação de Deus, porque era o que eu quero. Mas quando não é o que você quer, o passarinho vai cantar, o pastor vai sonhar com você. Eita Deus, Deus está falando, irmãos? Alguém vai te ligar para te contar o sonho. Você vai passar na rua, vai dar uma topada, alguém vai te segurar e falar, ó, Deus manda te falar. 5 coisas, 10 coisas aconteceram, mas você vai falar, eu estou esperando uma confirmação de Deus. Alguém aqui é assim? Irmãos, eu também sou assim, pô. Eu sou ser humano. E eu falei, bom, se for realmente Deus que está falando comigo, Deus vai falar de novo, né? Deus não falou não, subi as escadas da minha casa. Quando cheguei, o prato de comida já estava lá. Quando eu sentei para comer, de repente eu acho que era a comida que eu mais gosto, irmãos. Minha mãe era de Campos, minha mulher morou em Salvador. Então minha esposa faz uma carne seca com abóbora, irmãos, que eu não sei o que ela faz, ela bota na panela de pressão, a carne seca fica toda desfiada, irmão, e fica assim uma abóbora, ela não está nem muito mole e nem muito dura, irmãos, fica uma coisa que só Jesus, irmão, eu como 4 vezes, irmãos, não dá nem para andar depois, fico desesperado, tem que beber 200 copos d'água, e era aquela comida. Quando eu fui comer, Deus falou assim, não come, e me pergunta outra coisa. Eu falei, a minha esposa, o que houve? Eu falei, nada não, deixa eu ver aqui. Ele estava com o pé na parede, assim, na padaria. Então, Deus, ele tem que agora estar lá na padaria. Se ele não tiver, depois que eu comer, porque a comida estava cheirosa, entendeu, irmãos? Aí se ele não tiver, depois que eu comer, escovar os dentes, dar um beijo na minha esposa, descer as escadas devagar, Deus, entrar no carro, ligar o ar-condicionado, tal, passar a primeira marcha e começar a andar com o carro, se ele estiver lá, ou seja, eu demorei para não estar, né, irmãos? Aí eu vou falar com ele. Irmãos, quando eu desci, engatei a primeira, quando eu cheguei perto da padaria, o camarada não estava, eu falei, eu sabia que não era Deus, ô glória. Aí, irmãos, engatei a primeira, de novo, né, que eu parei, a rua principal, seta para a esquerda, olhando para a esquerda, né, esquece os carros que vêm de lá. Quando eu vou olhar, irmãos, está ele falando no celular e Deus falou assim comigo, e aí? Não vai lá falar com ele não? Eu falei, opa, calma, Jeová, eu vou, desci do carro, irmãos, isso é um testemunho de uma coisa real, só estou fazendo isso antes de abrir a palavra, porque Deus falou, você vai fazer desse jeito, veja bem, não estou fazendo nada diferente não, eu já preguei aqui outras vezes, dessa forma é hoje. E quando eu desci do carro, irmãos, eu fui lá, perna pesada, quando eu cheguei até essa pessoa, ele se encostou todo na parede e falou, olha, eu tenho um apelido, né, irmãos, mas eu não vou falar aqui não. Aí, olha o que você vai fazer aí, fulano. Eu falei, calma, rapaz. Eu vim aqui para te falar que se por um acaso você acha que eu estou te devendo alguma coisa, coloca preço que eu vou te pagar. E ele no celular. Ele me olhou com o olho arregalado, tá bom, depois a gente conversa. E eu saí no carro, irmãos, com uma paz, com uma tranquilidade, assim, fenomenal. Antes de chegar onde eu teria que chegar, meu telefone tocou. Eu ainda achei que fosse minha esposa, esqueci alguma coisa, sei lá, alô, pastor, você está onde? Eu falei, não, eu olhei de novo, porque não tinha o nome da pessoa. E eu, quem é? Fulano. Eu falei, varão, graça e paz. Ele, o que aconteceu aí no Barro Vermelho? Eu falei, meu irmão, não sei se foi tiro, né? Ninguém aqui é criança, né? Está entendendo? Eu falei, que eu saiba nada.
Você não sabe não? Eu falei, não. Rapaz, eu estava evangelizando fulano de tal. E eu falei para ele que Deus era maravilhoso, que o que ele... E, enfim, ele me colocou tanto na parede que eu falei assim, ó, escolhe uma coisa impossível de acontecer que o meu Deus faz. E ele me abre a boca e fala assim, eu quero que fulano volte a falar comigo. E aí, irmãos? Pode bater palma para Jesus. Eu fiz, irmãos. Esse rapaz, ele já faleceu, evangelizaram ele, acredito que ele tenha partido para a glória. Mas a palavra de hoje é: você teria coragem de fazer aquilo que Deus manda você fazer? Existem coisas que Deus já falou contigo para você fazer e até agora você não fez porque você quer 200 milhões de confirmações. Não sei quem. Essa palavra é para mim, irmãos, é para mim. É para mim. E aí, queridos, sentado mesmo, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Ô, glória, né, irmãos? O pastor abriu a Bíblia, né? Glória a Deus. A palavra de hoje, irmãos, se alguém quiser anotar aí qual é o texto, é obedecendo às ordens de Deus, ainda que loucas. Ainda que você não entenda, obedeça a Ele. Não, mas o pastor falou naquele domingo, mas eu não estou entendendo. Você já entendeu. Para com isso que você já entendeu. Amém ou não amém? Já entendeu. Você já entendeu. Agora você vai escolher se você vai ser teimoso ou não. Você também vai escolher se você vai obedecer ou não. É com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Amém? Pastor, você tem o celular aí? Eu quero uma lâmpada. Espera aí. Vamos me esforçar aqui, vai dar. Estou avisando o pastor aqui que o óculos que eu estou não é o óculos que deveria ser. Pô, show. Tem telão aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Até o versículo está ruim aqui, irmãos. Versículo 14. É o 14 não, irmãos. Desculpa o pastor. É o 10. É isso mesmo, está ruim mesmo. Está ruim, o óculos está ruim mesmo. E assim, eu não sei porquê. Os anos estão passando, eu fiz 48 agora, mas eu não sei se a Bíblia está diminuindo a letra, eu não sei o que é, irmãos. Se eu descobrir, eu volto aqui na igreja e conto para os irmãos. Mas ela está diminuindo, irmãos. Não sei, pô. Não, pastor, mas compra a Bíblia com letra grande. Se eu der na tua mão, você vai ler normal, irmão, mas para mim está ruim. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada à direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que se tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos
os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Amém, queridos? Agora presta atenção aqui. Talvez você já tenha lido Atos dos Apóstolos de frente para trás, de trás para frente. Mas como a palavra de Deus, ela é lida várias vezes, e vários textos, e Deus, ele é tremendo, porque o Espírito Santo, ele fala uma coisa a cada dia. De repente pode pregar alguém aqui essa mesma palavra e vai tocar num outro assunto. Quando Deus, ele ministrava no meu coração a respeito disso, ele falava de obediência. Eu relutei porque, na verdade, para mim, não se introduz naquilo que é o tema. Para mim. Beleza? Para mim. Só que para Deus, as coisas são completamente diferentes, irmãos. Às vezes você pode achar que o pastor é maluco. Sabia? Não, mas eu não concordo com aquela situação que o pastor fez, que o pastor... Querido, desculpa. A você não cabe concordar ou discordar. Entrega na mão de Deus e obedece. E talvez as coisas para muitas pessoas não estejam andando como ela quer, justamente por causa da desobediência. Então, transferindo para os dias de hoje, Deus, ele chegou para um servo, que ali a Bíblia fala assim, ó, existia um servo, ou seja, servo, servia, e é tremendo porque o pastor estava falando a respeito disso na palavra introdutória, não é isso, pastor? A respeito de servir. Quando eu cheguei, a igreja estava de joelho, eu também de joelho, e o pastor orou e falou: Senhor, dá sabedoria para as pessoas entenderem como servir e perdoar. Amém ou não amém? Foi a oração. Fiquei feliz até porque bateu. Falei: pô, Deus, então não está saindo nada. E nunca sai, irmãos. Deus é tremendo, né? A Bíblia fala que Deus, ele muitas das vezes usa coisas loucas para confundir o quê? Os sábios. E Deus, ele, transferindo para os dias de hoje, até porque os irmãos entenderam naquela situação quem era o Saulo de Tarso, quem era aquele camarada. Para começar, tudo bem, ele matava aqueles que serviam a Cristo. Mas os irmãos conseguem entender que em nome da religião que ele fazia isso, sim ou não? Ele tinha carta dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, para justamente prender e fazer coisas terríveis. A saber, aos irmãos, que ele foi um ativo na morte de quem? Estevão. Quem era Estevão? Homem usado por Deus. Beleza? Transferindo para os dias de hoje, muitas das vezes você pode ter pessoas do seu lado, ou você conhece, e Deus já falou com você, de repente, para você orar por aquela pessoa, jejuar por aquela pessoa, e até mesmo entregar uma palavra da parte de Deus, para alguma pessoa que hoje, nos dias de hoje, desculpa te falar isso, não vale nem a pena, irmãos. É aquela pessoa que não vale nem a pena. Aquela pessoa que você já o condenou e já o colocou no inferno. Amém? Difícil falar isso, né, irmãos? Né? Aquela pessoa que você sabe que, não tem como. Mas veja bem, eu vim aqui hoje para falar, obedeça o que Deus está mandando você fazer. Se Deus mandou você para alguém no seu trabalho, que só chega bêbado, que não cumpre com o horário, inclusive te atrapalha, e Deus está mandando você orar, jejuar e ter paciência, você tem que o quê? Obedecer. Mas pastor, até quando isso vai durar? Eu também já fiz isso com Deus. Acabei de falar para os irmãos. Fui sargento do exército durante muitos anos, irmãos. Eu aceito ordens, mas a minha dificuldade com Deus é que Deus não explica nada, entendeu, irmãos? Então veja bem, quando me davam uma ordem, falava: sargento, aqui, vai pegar esse grupo de pessoas aqui e você vai fazer dessa forma, dessa forma e dessa forma. Irmão, batata, eu vou fazer. Vamos embora, pá. Vamos executar, pá. Vamos fazer, beleza. Só que com Deus é diferente. Deus, ele não tem que te explicar nada.
Ele só tem que te ordenar e você obedecer. E a grande dificuldade nossa é obedecer. Não sei com quem, sei para quem, mas é a palavra de Deus. Mas diz a Bíblia que Ananias, eu li até ali, entendeu, irmãos? Mas se vocês forem verificar, ele de imediato, ele falou, ele ouviu, quando Deus falou com ele, ele falou o quê? Senhor, mas esse camarada, não tem como. Talvez ele tenha até na oração dele, quando ele conversou com Deus, falado, pô, esse camarada fez tudo quanto é tipo de coisa errada. Ou seja, não vale a pena. E Deus, ele com toda a paciência, ele ouviu. E é o que ele faz comigo e com você. Quando você retruca em fazer, em obedecer, mas são 12 dias de... Não, sábado eu não vou, não. Beleza. Mas Naamã, pega a visão, hein? Mergulhou uma, não aconteceu nada. Peraí. O cara amarado, pô, esse rio horrível. Rio fedorento, pô, não pode. Mergulhou 2, continua podre, não. Mergulhou 3, mas agora vai resolver. Não aconteceu nada. E foi 4, e foi 5, e foi 6. Quantas vezes? 7 vezes. Talvez você hoje esteja aqui e Deus manda te falar, a sua 7ª vez chegou hoje. A sua 7ª vez chegou hoje. E você estava tão preocupado, mas Senhor, vai ter que ser as 12 vezes. Que seja, irmãos, obedeça. A Bíblia fala que Ananias, ele começou, mas eu já ouvi dizer que esse camarada, de repente, na oração dele, ele falou, mas ele participou até ativamente na morte de Estevão. E Estevão, não posso. E Deus, ele fala assim, vai lá, porque ele já teve uma visão. Quando Deus me dava essa palavra, eu falava assim, rapaz, que coisa difícil, Ananias. Aí Deus, mas eu já fiz isso com você. Comigo? Quando que o senhor fez isso comigo? Você não lembra não que você estava chegando com o carro, você almoçou, você escovou os dentes 3 vezes. Aí eu falei, Jesus, me perdoa. Não, você desceu a escada devagarinho, você passou pela casa do seu pai, você falou com o seu pai, você fez tudo para ele ir embora. Mas ele não foi embora porque eu não quis, mas porque eu sabia que você é cabeça dura, mas você ia me obedecer. E talvez você esteja naquela situação de que, não tem como, eu não posso obedecer, isso aí não é de Deus. Sabe, irmãos, eu lembro que eu, adolescente, aceitei Jesus com 12 anos, e 12, 13, 14, 15, 16, irmãos, não tinha celular na minha época, não tinha joguinho, o negócio era namorar, né, irmãos? Era isso. Aí quando entravam as 3, 4 varoazinhas diferentes na igreja, assim, com essas idadezinhas assim, da minha idade, eu, Jesus, irmão, não faltava culto não, irmãos. Naquela época minha, irmãos, era um perfume que o vidro não caía no chão, nem quebrava, era um vidro assim, grosso, todo esporoso, não sei se é alfazema o nome, algo nesse sentido. Irmãos, depois do banho, eu tomava um banho daquilo ali, irmãos. A garota tinha que me perceber, irmãos. Está maluco? Que isso, irmãos? Irmãos, eu treino jiu-jitsu desde 12 anos. E quando eu acabo o treino, por mais que eu coloque desodorante, suado eu estou. Irmãos, eu passava na porta da igreja voado, mas sempre tinha um abençoado. Chega aí, Alexandre. Eu falei, não, eu estou com o kimono debaixo do braço, eu estou fedendo, as meninas estão ali. Aí eu chegava, as meninas, oi. Você faz o quê? Eu falei, eu treino jiu-jitsu. Jiu-jitsu? Mas tá suado. Eu falei, caramba, o perfume de domingo não deu aí, tá vendo? Era assim, irmãos. E quando era uma confirmação para eu namorar alguém, irmãos, era o passarinho. Pega a visão do passarinho. Ia para minha janela, casa da minha mãe, tinha uma árvore. Vem passarinho. Eu ficava assim, irmãos, vem passarinho. Pastor engraçado, né, irmão? Eu sou mesmo. Vem passarinho. Passarinho não ia não, irmão. Mas é fulana de tal, vem passarinho, não vinha. Aí quando era o que eu não queria, vinha 3 passarinhos. Eu falei, não, é esse passarinho. Nós somos assim, irmãos. Mas Deus é tão tremendo que Ele quer você do jeito que você é.
Ele sabe que ele pode contar contigo. Deus é um Deus amoroso, irmãos. Só resta para nós obedecer. Quantas pessoas aqui, esse pastor aqui já orou, já clamou, já conversou até comigo na época, botou a campanha por fulano, e fulano está na presença de Deus, irmão, sendo usado, porque ele o quê? Obedeceu. Agora, eu não quero nem te falar o que acontece quando você não obedece, não quero te falar, porque Ananias ele relutou, mas a Bíblia me garante e fala que ele foi até o quê? Até o final, ainda que ele não, Senhor, mas o Senhor tem que entender, e Deus falou, olha, vai, porque ele já teve uma, o quê? Oh, peraí, irmãos, o mistério da palavra está agora. Ele estava o quê lá? Estava o quê? Ele estava o quê? E aí, pastor? Como é que ele teve essa visão? Entendeu, irmãos? Deus é doido, irmãos. Deus faz umas paradas doidas. Resta você acreditar e obedecer. É 12 dias, vem os 12 dias, irmãos. Se fosse lá na igreja, lá eu estava direto, estava até abrindo a porta, irmãos. Lá na igreja, lá eu varro, irmão, faço tudo, sou proativo, tudo. Vambora, abro, fecho, o que sobrou, irmã, eu levo. Quem sabe, irmão, no caminho um anjo não vem e fala assim, ó, estou tocando em você que você está recebendo aquela bênção sua aí. Eu quero estar como? Preparado. E se você entender que a palavra de Deus, quando ela te ordena você fazer alguma coisa, e que você recebe quando você é obediente, meu Deus, muda a tua vida, irmãos. Muda a tua vida. Quando você entender que você fala assim, Senhor, eu quero ser o Ananias. Não, mas seja Ananias dentro da tua casa, para tua irmã que não sai do baile. Seja Ananias com seu patrão, que sempre te paga faltando alguma coisa. Seja Ananias para ele. Seja Ananias para o seu tio, sua tia, qualquer um parente, colega, vizinho, que bota aquele, em vez de ser o hino, o seu rádio, não barra o rádio dele. Então, quando você pensa em ouvir, calmo, sereno e tranquilo, ele bota, é isso aí. Deus manda te falar hoje, Ele ama ele também. É, irmãos. Talvez Ele use você, Deus, como Ananias, para essas pessoas serem transformadas. Você tem que entender que você só precisa obedecer. Você tem que estar atento. O pastor pregou, mas, no finalzinho veio uma palavra que, eu captei, foi para mim. É assim, irmãos. Quem te falou que 30 minutos do que eu falar aqui vai ser para você? Mas eu não tenho dúvida que alguma coisa vai sair desse altar para a sua vida. Mas a principal é a obediência, irmãos. Seja um Ananias na sua casa, no seu trabalho, na sua rua. Irmãos. Aquela pessoa que você, como eu falei no começo, para você não serve. Mas quem te falou que para Deus não serve? E é engraçado que quando Deus ele fala com Ananias, ele fala, ei, vai lá, rua direita, deu toda a especificação. Eu creio que Ananias era até parecido comigo, né, irmãos? Se ele falasse, vai em tal lugar, eu ia ficar na cidade uns 10 dias, irmãos. Senhor, eu não achei fulano, mas não. Deus, ele falou a rua, ele falou o local, e até a casa de quem era. E falou, ele já teve uma visão, que uma pessoa chamada Ananias, não pode ser o Marcelo. Que Deus vai botar na tua mão para você fazer, não é para tua irmã fazer, é para o teu irmão. Não, é para você fazer. Não, mas eu vou pedir, não, é para você fazer. Quem está entendendo a palavra diz, glória a Deus. Faça aquilo que Deus mandar você fazer, seja obediente. E entenda que as coisas de Deus são diferentes daquilo que você acha que é normal.
totalmente, as coisas de Deus são completamente diferentes. Totalmente diferente. Em 2 Timóteo 1,7 fala que Deus, se quiser anotar aí, não nos deu um espírito de quê? Covardia. 1 João 4,4 fala assim, ó, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então como é que você quer servir a Deus sendo desobediente? Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa e Deus teve que botar outra pessoa para fazer porque você não quis, porque eu não quis? Já pensou esse camarada deixar de ir para o céu porque o pastor Alexandre entrou na rua e falou, eu não vou falar com ele porque ele não fala comigo. E eu recebo a ligação, que eu não falei para vocês o que aconteceu, mas na verdade, quando eu atendi o camarada, aconteceu alguma coisa? Não, porque eu evangelizei, eu falei isso. Esse camarada ligou para ele gritando, falando assim, ó, eu acredito em Deus, apenas porque ele citou meu nome no mundo espiritual e falou, se fulano de tal falar comigo, eu acredito em Deus. Deus quer te usar, irmãos. Mas você vai obedecer. Você tem que obedecer. Não adianta você achar que do jeito que... Ah, não, é do meu jeito, pastor. Não, irmão, esquece. Eu falei para os irmãos. Eu tinha essa dificuldade enorme. O tempo passou, né, irmãos? Essa dificuldade caiu por terra em nome de Jesus. Falou, meu irmão, dor de maluco, na mesma hora eu faço. Terceiro testemunho. Minha esposa comentou comigo que a tia de uma prima minha estava muito doente, estava com câncer. Aí passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e Deus falou comigo assim, pô, vai visitar ela. Na verdade não foi nem Deus, foi minha esposa que se incomodou, quis ir. Irmãos, quando eu cheguei na casa dela, a mulher estava deitada, fase terminal do câncer. E quando a gente chega, serve a Deus, não estou falando por ser pastor. A primeira coisa que você quer fazer para cura, sim ou não? Vamos orar para Deus curar. Quando eu cheguei lá, o pai dela recebeu a gente. Oi, o nome dela é Lucy. Oi, Lucy, tudo bem com você? Tudo bem. Tudo bem nada, irmãos. Fase terminal. E visitei e tal, fui embora. No caminho, na BR, essa mulher morava em Itaboraí. Na BR, Deus falou assim, você vai voltar lá, isso era uma quarta. Foi uma quinta. Você vai voltar lá sábado e vai batizar ela. Aí eu falei, não, pô. O senhor forçou a barra. Que isso, pô? Como? Vai lá. Opa, carro, sábado. Pô, vamos lá em Itaboraí. Aonde? A casa de Lucy. Aí minha mulher riu. O que você vai fazer? Pô, Deus mandou batizar a mulher. É mesmo? Falei, vamos lá. Cheguei lá, só estava ela e o pai dela, já não tinha mais ninguém. Deus preparou o cenário. Porque quando Deus quer realizar um milagre na sua vida, se Ele mandar você falar com fulana, a fulana que vai fazer assim, ó, na esquina e encontrar com você, sim ou não? Amém ou não amém? Deus vai botar no seu caminho. Se é para você falar ou fazer alguma coisa, não adianta correr. Cuidado com a baleia, irmãos. Cuidado com a baleia. Cheguei lá, só estava ela e o pai. Eu falei, oi, seu fulano, beleza? Pô, queria... Lucy, tudo bem? Ela já estava mal, irmão. Ó, queria falar de um Jesus que cura, faz 1 milhão de coisas. No teu caso, ele mandou vir aqui te batizar. Ela, é mesmo? Eu falei, pô. Mas como é que você vai fazer isso? Seu fulano, pega um copo lá. Falei, ó, vou te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ele mandou fazer, eu vou fazer. Posso fazer? Pode. Mas eu queria te falar antes. Você acredita que tem um Deus, que existe uma vida além dessa aqui? Ela tem certeza? Eu falei, absoluta. Ela, então eu quero isso. Ninguém tinha ido lá falar isso para a mulher, irmãos. Irmãos, Deus não quer perder a alma, não. Deus não quer perder a alma, não. E eu fiz, irmãos. Você aceita? Aceito. Quer? Quero. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. 7 dias, irmãos. Lance de Facebook não adianta, né, irmãos? Se você abrir, você recebe informação do tiroteio ao óleo que está caro. Irmãos entenderam, né? Rede social.
todo mundo da família chorando, triste, e eu, irmãos, tranquilo. A Lucy foi salva, irmãos. Aleluia, irmãos. Eu fiz a vontade de Deus, irmãos. Houve uma situação de um acidente. Me recordo que assim, as pessoas já estavam naquela, liga para o bombeiro, todo mundo ligando. Até que no meio daquela situação, que assim, irmãos, hoje, infelizmente, o ser humano está assim. Um acidente, irmãos, você pode observar, você vai ver isso pelas redes sociais, ou Instagram, ou Facebook. O acidente. Sim ou não? Todo mundo está com o celular, irmãos. Até que no meio daquilo que eu vi, vem uma mulher marchando no meio. Irmãos, cenário de horror, tá? Você olhava e falava assim, ó, pô, tá vindo bombeiro aí, mas deu ruim. A mulher parou perto de um, fulano! Ninguém? Fulano! Até que o camarada olhou, oi, você quer aceitar Jesus agora? Ele, aceito. Então eu vou falar para sua mãe que você está aceitando Jesus agora. E eu, em nome de Jesus, estou entregando sua vida para Jesus. Você aceita, aceito. Virou para o lado, acabou de sangrar tudo que tinha que sangrar. E foi salvo, irmãos. Mas se aquela mulher não faz aquilo ali, irmãos, Deus levantava outro. Da mesma forma que eu quero te falar que você tem que ser obediente. Não se encha de soberba achando que vai ser você. Porque se você não fizer, Deus levanta outro. Se eu não fosse na padaria falar com aquela pessoa, Deus levantava outro, irmãos. O quarto, para encerrar. Uma pessoa trabalhava numa padaria durante anos. E antigamente as padarias normalmente eram só com portugueses. Lembram disso? Hoje em dia os chineses estão tomando conta, né, irmão? Mas não, antigamente era só português. E ela servia a Deus, o camarada ali servia a religião dele, e nada. E ela passou, tipo assim, 18 anos, até que ela saiu daquela empresa, foi para uma outra empresa, parece que foi trabalhar em mercado. Quando ela chega no mercado, o pessoal, alguns meses ela estava, o mercado foi vendido. Mas vai ter uma lista de dispensa. Quando ela olhou, o nome dela estava lá. Ó, todos aqui segunda-feira, o mercado vai passar 10 dias fazendo uma reformulação, mas os funcionários, segunda-feira aqui 9 horas que vai ter reunião com o dono. Quando ela chega, quem é o dono? O português da padaria. E ela falou, poxa, eu queria agradecer ao senhor. Ele, não, eu deixei você porque eu vi sua foto e conheci seu nome. Só vai trabalhar para mim porque você trabalhou bem. Mas eu tenho uma coisa para te falar. O que o senhor tem para falar de mim? Não, não é de você. Maria, por que você nunca falou desse Deus maravilhoso? Ela, o quê? Como assim? Não, que eu comprei uma outra empresa aí, tinha uma crente lá igual a você, só que ela falou para mim, larga isso aí que você está fazendo, porque isso não agrada a Deus não. Vem para onde eu estou, que vai ser melhor para o senhor. Deus levantou outro, irmãos. A Maria não foi usada não. Ela foi contratada pelo serviço dela. O além de Deus ela não fez. Te pergunto, quantas vezes Deus não deve ter falado para ela? Bate nessa porta e fala para ele que eu tenho um amor maior do que ele está imaginando dessas coisas dele aí, sem citar religiões, irmãos. E aí? Você quer ser o Ananias ou você quer ser a Maria? Foi contratada anos depois, reconhecida pela foto, mas ela não foi usada para salvar aquela vida para Cristo. Não foi. Porque ela foi o quê? Desobediente. Eu queria que você se colocasse de pé, querido. Fica à vontade, não? Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração.
Por que no seu coração? Porque é do coração que vem as emoções, irmãos. Olha, se você estiver mal, você não consegue nem vir para o culto. Erro seu. Vem para o culto mal mesmo, irmão. Porque aqui está o Cristo e aqui está o Espírito Santo, que vai ser aquele bálsamo para tirar essa tristeza do seu coração. Eu, nesse exato, quer dizer, quando eu cheguei aqui, eu acabei de ter um infight com meu filho de 18 anos. Aliás, na verdade, ele vai fazer 18 anos, 22 de janeiro. Ligaram para mim e saiu uma entrevista de trabalho para ele. E a desobediência desse meu filho, esses dias ele, vou em Niterói. Falei, mas essa hora, rapaz, não vai não. Ele foi. Chegou em casa às 11 horas, perdeu os documentos dentro do ônibus. Identidade, CPF, vale transporte. 1, desobediente. 2, cheguei em casa, falei, que é isso aí, que cabeça é isso aí? Não, pai, não tem nada a ver não, não tem nada a ver não. Não tem nada a ver não. Só pintei o cabelo de louro. Te pergunto, um cabelo pintado de louro, sem identidade, sem CPF, tem como entrevista de trabalho amanhã, irmãos? Não, pastor, você está sendo preconceituoso, esse cabelo louro não tem nada a ver não. Beleza. Mas te pergunto, você contrataria? Contrataria não, né, irmão? Eu também não. Eu falei isso para ele agora. Ele é jogador de futebol, irmãos. Ele estava em Minas, a pandemia mandou ele de volta. Ele estava morando em Minas, jogando bola, lá. Esses dias aí, um amigo influente falou, o Vasco está passando, desculpa os vascaínos, tá? O Vasco está passando uma situação um pouquinho difícil, e eu tenho acesso a uma pessoa que saiu, um grupo, esse grupo que está, eu consigo contratar. Eu queria ver, me manda as coisas de João Pedro, e na hora me deu um ânimo, mas depois eu fui, peraí. Olha o que eu falei para Deus. Senhor, eu não quero um Thales dentro da minha casa. Alguns dizem que a mãe do Thales é uma serva de Deus. Thales, ele se afastou dos caminhos do Senhor. Se envolveu com coisas erradas, inclusive veio a falecer. Não sei quem conhece aí esse jogador de futebol que tinha. Conhece? Thales. Eu falei para Deus, eu não quero um Thales dentro da minha casa. Irmãos, eu quero um servo de Deus. Por quê? Quando eu sirvo e obedeço a Deus, eu tenho tudo. Por isso que quando você vem para a presença de Deus, eu não sei aqui quem serve a Deus ou não serve, ou quem está fraco na fé, sem distinguir ninguém, se agarra com Deus, irmãos. Mas se agarra com Deus. Se agarra com Deus. Escolhe as pessoas que estão ali orando. Eu ouvi dizer que você está fazendo jejum, por quê? Faz também, irmãos. Não, mas pastor, mas não sei nem por que eu jejum. Faz o jejum, irmãos. Não, mas tem uma campanha, 6 horas da manhã, o pastor abre a igreja, eu vou lá orar. Irmão, seja o primeiro. Eu, adolescente, fazia isso. Fazia isso, irmãos. Talvez numa outra pregação eu te fale as coisas que Deus me deu. Conheci minha esposa 2 de agosto. Não, em agosto. 2 de outubro comecei a namorar. Dezembro eu me casei, irmãos. Você vai falar assim, pastor, você está casado há pouco tempo, né? Não. 20 anos. 3 filhos. Na presença de Deus. Entendeu? E eu falo muito isso lá em casa. Filho de pastor não dá carteirada para Pedro para entrar no céu. Né? Dá não. Dá não. É igual para todo mundo, irmãos. E você, quer obedecer ou não? Feche os seus olhos. Gostaria de orar com você agora. Eu vou passar para o pastor.